como a gente tem uma seletividade penal e racial muito forte no Brasil, a gente está falando de um segmento da população que, em boa parte das vezes, não foi alcançado pelas políticas públicas e que acaba tendo, dentro da unidade prisional, muitas vezes, a primeira chance de contato com o equipamento de saúde, com a sala de aula, né? A gente tem uma população jovem que, majoritariamente, passou pela escola e nela não permaneceu. Então, são pessoas que têm ensino fundamental incompleto. Por quê? Porque a escola também se mostrou um ambiente hostil para essas pessoas. Então, a gente precisa olhar a política pública penal como um lugar de intersetorialidade e que precisa trabalhar com essas especificidades. Portanto, os servidores penais precisam ser formados para isso também. Não pode ser formado só numa lógica policialesca de combate ao crime organizado, né? Precisam ser formados para garantir que os direitos previstos na Constituição sejam assegurados para aquelas pessoas que estão lá dentro. Então, acho que essa é a especificidade da política penal. E aí, nessa perspectiva, conceitualmente, né, e aí eu falo a partir, né, desse universo também da academia, conceitualmente a gente tem utilizado uma concepção mais moderna, que é de reintegração social, porque ela pressupõe não que esse sujeito está apartado da sociedade, mas sim, ele está inserido num conjunto de políticas que devem ser garantidas a essas pessoas, e ele também é um sujeito ativo, né? A pessoa privada de liberdade tem que ser dada a oportunidade dela optar por estar numa sala de aula, dela também ter um trabalho digno, não pode ser um trabalho que explore somente a mão de obra, que não remunere, e a gente vai falar sobre isso. Então, o conceito de reintegração social, ele pressupõe isso, né, que a unidade prisional é um equipamento público integrado à sociedade mais ampla, que as políticas públicas devem estar presentes dentro desses equipamentos. Então, quer dizer, nesse contexto de reintegração social, né, Felipe? Você falou aí de a saúde tem que estar dentro da unidade, a educação tem que estar dentro da unidade, as políticas assistenciais têm que estar dentro. Onde e de que forma entra, então, essa inclusão produtiva, né, que foi objeto, né, do trabalho que a gente fez em conjunto e que a gente realmente nota essa, digamos, até essa devoção, essa tentativa, de fato, de fortalecer essas políticas de inclusão produtiva nos estados, né? Quer dizer, como é que o cidadão que está na ponta, ele pode melhor compreender esse conceito e essas práticas de inclusão produtiva, inclusão laboral dessas pessoas? Eu acho que você está diante de 3, eu vou usar o termo peritos. Peritos no sentido da pauta, dos estudos e da vivência e do que se quer transformar. Então, para a gente chegar nesse ponto, eu vou abrir essa nova fase aqui trazendo dados. Até 2018, nós não sabíamos quantos presos tinham no Brasil e não sabíamos quantos trabalhavam ou quantos estudavam. Porém, o DEPEN, na época, já tinha áreas temáticas. E as áreas temáticas tinham uma noção, elas tinham contato com pontos focais nos estados e a gente tinha ali uma estimativa. Então, quando a gente chega em 2019, na política penitenciária, que abarcava tanto as alternativas penais como o sistema prisional, nós tínhamos ali uma noção de que em torno de mais de 800 mil presos, e nós tínhamos uma noção de 12% na época de atividades educacionais e 19% de trabalho. Essa era a informação que nós tínhamos. E a partir dessa informação, nós criamos uma estratégia para cumprir a lei de execução penal. Essa era a visão. Aí eu estou falando uma visão clara do Sandro Abel Barradas. Porém, nós tínhamos um brilhante sistema, que é o nosso SISDEPEN, que está ativo até hoje. E eu acredito que a ferramenta da América Latina não tem nenhum igual no Brasil. Por quê? São 1.400 perguntas. Elas não foram criadas em 2018, em 2019. Elas foram planejadas com o mundo acadêmico, com os operadores do Departamento Penitenciário Nacional e com o Fórum de Segurança Pública. E foi mobilizado 1.400 perguntas ou 1.400 itens para serem respondidos pelos diretores das unidades. E nós tínhamos ali em torno de 1 ano e meio de atraso de informação. Nós não tínhamos nada oficialmente de 2018, mas nós tínhamos uma noção porque foi publicado o SISDEPEN, o IFOPEN na época de 2016, e com base nele a gente tinha uma noção desse caminhar. E a partir dali, a primeira missão era: nós vamos cumprir a lei de execução penal. O maior desafio é saber, esses dados estão próximos de 19%, de 12%, de 13%, 14% de trabalho e educação. E em 9 meses, nós não tínhamos mais
Nós tivemos o último relatório de pesquisa ou de instituições fora do Departamento Penitenciário Nacional. Em outubro de 2019, nós tínhamos todos os dados do SISDEPEN atualizados. E a partir dali nós encontramos o segredo de conexão com todos os estados. E também descobrimos, Felipe, o grande desafio que nós teríamos pela frente. Fazer com que os estados se mobilizassem para que a gente conseguisse implementar programas já instituídos, e aqui eu não vou deixar de falar, porque seria talvez no meu coração a desonra, e dizer assim, brilhantes gestores do DEPEN do ano de 2012, 2010, porque tudo começa antes, 2011, 2012, quando efetivou o primeiro PROCAP. E por questão de honra, em 2019, nós injetamos mais 49 milhões no PROCAP. Desculpa, só um parênteses. Explica para o público o que significa, então, PROCAP. É o Programa do Governo Federal de Capacitação e Estruturação de Oficinas de Trabalho dentro do sistema prisional. Perfeito. Hoje, eu sou oriundo do Piauí, sou filho do Piauí. Até 2019, era improviso. O Piauí não tinha executado, por exemplo, nenhum real ainda desse programa. Nós poderíamos ter encerrado ali, porque já tinha vencido prazos, não tinha tido nenhuma execução. Mas em 2019, antes da pandemia, Santa Catarina fechava o ano com 30 milhões de reais retornando aos cofres públicos da mão de obra prisional. Minto. Voltando para o fundo, através do fundo rotativo para a Secretaria de Administração Prisional de Santa Catarina. E a grande maioria dos pequenos projetos que geraram essa fortuna de retorno ao sistema prisional, elas são oriundas de oficinas do PROCAP. E a partir dali a gente diz assim, nós temos um mundo pela frente. E nós não vamos abandonar porque nós tivemos ciclo de gestores. Do mesmo jeito que daqui a pouco nós vamos passar e vai vir uma nova geração buscar implementar políticas públicas, penais, penitenciárias e ampliar. Mas nós temos um desafio grande quando a gente roda esse Brasil, a gente olha. Quando a gente chega numa unidade com 2.000 presos e a gente consegue ver 70 presos trabalhando numa bela oficina, nós não estamos... Eu vou arredondar o número. 2.000 presos e 100 presos trabalhando. Nós olhamos para os 1.900 presos. Esse é o desafio da nossa missão. Esse é o desafio do Brasil. Esse é o desafio desses brilhantes gestores e pessoas que colaboram e trabalham incansavelmente para que nós cheguemos nas metas do Plano Pena Justa, que eu acho que é o maior desafio para a execução penal do Brasil, mas também vai ser quase uma política de referência para várias outras políticas do Brasil, quando a gente chegar daqui a 3 anos, na primeira etapa do Plano Pena Justa, do cumprimento do Plano Pena Justa. Nós vamos ser referência internacionalmente, porque eu acredito que seja uma das maiores ações sistêmicas de uma política pública executada pelo nosso executivo, com o judiciário, mas também com vários atores que têm o dever de participar desse processo de execução penal e talvez não estejam ativos.